Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Pode Franquear e hoje novamente com um episódio na estrada. Tenho certeza que o conteúdo e as pessoas que nós convidamos para bater um papo aqui hoje vão ser de interesse de todo mundo que está aqui. Pessoal, vocês podem ir acompanhando tanto pelo Instagram aí do Pode Franquear, como também pelos dois canais do YouTube. Esse do Pode Franquear que tem o episódio completo, mas também tem o Pode Franquear cortes, então que vai saindo os cortezinhos. Quem não gosta de assistir o episódio lá completo, maior, pode assistir os cortezinhos também no Pode Franquear Cortes. E hoje nós teremos um desafio aqui na mesa, vamos ter dois marcos, né? Boa. Dois marcos importantes, né? Temos um Marco aqui que é host do Pode Franquear, né? E temos um Marco convidado, que é head de franquias do PagBank. E também o Silas, né? Que é gerente de relacionamento de franquias. Então, muito conectado com o nosso dia a dia, que é franquias. E, enfim, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal sobre parte financeira, né? Tudo que envolve, que engloba meios de pagamento e como vem mudando esse mercado, né? Enfim, sejam bem-vindos. Tenho certeza que vai ter um bate-papo bem legal. Muito obrigado. Acho que para falar de Marcos aqui, né? É a única vez que a gente pode ser chamado de Marcos mesmo. Porque né? tem dois, né? Exato. Né? Porque o nome Marco, o meu é Marco Aurélio. O seu? Marco Antônio. E quando a minha esposa vê alguém chamando de Marcos, ela não gosta, não. É Marco? É Marco. Ela fala que eu sou único. É Marco. Isso é legal, hein? Mas é um prazer enorme. Obrigado a vocês como Odontotop por nos convidar aqui. Acho que é uma parceria de uma relação muito bacana e pra gente é muito legal poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Eu agradeço bastante o convite também. Muito feliz de estar aqui. Quando a gente pensou em estar aqui, né, batendo um papo, foi justamente pelo fato de a gente entender o quanto os meios de pagamento eles vêm evoluindo, né? Inclusive, o tema é isso, né? A gente sabe que existe aí um mundo de pontos que a gente poderia abordar. Mas a gente vê cada vez mais, a gente que vem lá do interior, né? Um pouco mais distante da realidade da grande capital, mas ainda é algo, de certa forma, um pouco novo, né? Algumas formas de você trabalhar com meios de pagamentos, enfim. Inclusive, agora em off a gente estava falando de boleto, né? Para vocês terem uma ideia, dentro da nossa rede, a gente trabalha muito com carnê ainda. Sim. Né? Muito. Com a promissória, né? Então, assim, a gente sabe que hoje já estamos num nível muito avançado, né? Mas que a base começou lá, né? Exato. Que a base começou lá. Então, o objetivo é realmente ouvir vocês um pouquinho sobre toda essa evolução nesse contexto e o que vocês enxergam, né? São anos de estrada aí, né? Até falamos O pessoal já tá com o cabelo mais branco, a barba mais branca, então branca. Toda essa história aí vocês vão poder compartilhar. Como vocês têm visto essa evolução no meio de pagamento? A gente vai falar com vocês, tá? Ótimo, e aí legal. vocês juntos aí vocês podem trazer aí o conteúdo que vocês gostariam de entregar para nós. Tá ótimo. Bacana. Aqui acho que a gente vai até poder compartilhar um pouco da nossa história mesmo, né? Isso. Eu tô no setor que a gente chama de adquirência, né? Um nome bonito para falar sobre as máquinas mesmo, né? Essas que a gente conhece que transaciona aí o cartão. Eu tô trabalhando nesse setor desde 2008. Então, foi quando eu comecei mesmo, com 19 anos. Então, eu vi parte dessa evolução. O Silas também, depois eu vou falar um pouco. Mas é legal que a gente vivenciou isso, né? A trajetória do meio de pagamento, as suas evoluções, aqueles que ficaram para trás por não ter acompanhado as evoluções, né? Aqueles que conseguiram se antecipar, né? Então vai ser um momento legal aqui porque a gente vivenciou bastante disso. Então a ideia é realmente trazer um pouco da história. É uma história muito bacana de entender, né? Por mais que você fala, poxa, eu estou lá no interior e não estou acompanhando tanto, é uma história que todo mundo ali que ou é um estabelecimento comercial ou tem alguma empresa que necessita de algum pagamento, os antigos principalmente vão lembrar dessa época que a gente vai trazer aqui, que é bem legal. É isso aí. E onde que tudo isso começou? Quem começou? Quem que foram os pioneiros nesse setor do meio de pagamentos das adquirentes? Enfim, Ótimo. por onde que começou essa história? Aqui é uma história bem legal, né? Aqui no Brasil, a indústria de meio de pagamento, ela começou ali na década de 60, né? Mas ela realmente popularizou em 95, quando foi inaugurada a VisaNet, né? A VisaNet hoje é a atual Cielo, né? Então,
nasceu em 95 a VisaNet e em 96 a Redcar, que hoje é a atual rede, né? E muito, muito curioso aqui que nessa época, hoje você vê uma série de máquinas, né? É comum talvez vocês nem saibam dizer, eu que estou no setor não sei dizer quantas máquinas tem hoje em nome, mas é engraçado que vira e mexe eu estou em algum lugar e eu vejo uma máquina diferente e eu tenho a curiosidade de ir lá saber o que é essa máquina, né? Mas a gente tinha aí no passado, então de 95 para cá, somente 2 máquinas que a gente tinha aí, era a VisaNet e a Redcar. E algo engraçado, a VisaNet ela era responsável por transacionar a bandeira Visa. Somente ela poderia transacionar essa bandeira. E a Redcar, a bandeira Mastercard, né? Ou seja, imagina você hoje e trazer para a realidade de vocês como um hospital. Se você quisesse atender tanto a bandeira Visa quanto a bandeira Master, você tinha que ter obrigatoriamente 2 máquinas na sua unidade. Tinha alguma relação da Visa e da Mastercard com as empresas ou só o nome? Não, é algo que chama bastante atenção, né? Você tem... Antigamente você não tinha uma padronização no Brasil. E nesse ponto o governo ele foi importante em alguns aspectos disso. Então, ou seja, para o lojista, para ele ter uma máquina antes de 95, ele tinha que negociar diretamente com os bancos. Então pensa assim, eu tenho lá um consultório dentário e eu quero aceitar cartão. Eu quero inovar, é um produto de alto valor agregado. Então ele tinha que negociar um exemplo com um banco X. Só que ele vai aceitar cartões de portadores do cartão, e aí lê-se o portador, a pessoa que vai fazer o pagamento por cartão, ele vai aceitar somente daquele banco. Então se ele quiser negociar, aceitar do outro banco, ele vai ter que ligar para outro banco, fazer uma negociação. Então era assim que funcionava. Você tinha estabelecimentos com 5, 6, 10 máquinas. Ele era obrigado a ter antes de 95. Imagina se cada banco tinha uma maquininha. Era horrível, né? E aí você tem um marco, propriamente dito, e aí, obviamente, com permissão do governo, entraram bancos por trás disso para fazer uma unificação. E aí agora não seria mais por banco, seria por bandeira. Então, quais as principais que a gente tem no mercado? E aí, basicamente, criou-se algo que a gente chama de duopólio, né? Você tem a VisaNet, como o Marco bem disse aqui, juntamente com a Redcar. Elas entraram, uma com a bandeira Master, então a Redcar entra fazendo toda a parte de credenciamento da bandeira Master, e o outro entrava com a VisaNet. Então já melhorou. Ao invés de eu ter várias máquinas de vários bancos, intermediar diretamente com o banco, eu vou ter 2 só. Uma para aceitar Visa e outra para aceitar Master. Então, para os estabelecimentos, algo que hoje é impensável, né? Você fala, poxa, eu vou ter que ter 2 máquinas ou uma máquina por bandeira. A gente tem agora uma aceitação única, aliás, uma aceitação dupla de 2 máquinas. Mas aqui somente. tem um ponto legal. A gente está falando das principais bandeiras, Visa e Master. Mas você tem, por exemplo, a bandeira Amex, que não é uma bandeira nova, ela é uma bandeira também tradicional. E a bandeira Amex, ela tinha um terminal dela também. Então, em regiões, talvez com poder aquisitivo maior, você não encontrava só uma máquina, 2 máquinas. Você tinha a terceira máquina, que era da Amex também, da American Express. E aí você ia para outras regiões, acho que o Nordeste muito forte, com o Hipercar. Então, você tinha também um terminal da Hipercar. Né? Então, e detalhe importante, hoje a gente vê tudo máquina sem fio, né? As máquinas ali... e eu estou trazendo para a realidade que eu vivenciei, né? As máquinas eram ligadas em uma linha telefônica. Antes disso, tinha o que eles chamavam de reco-reco. Era um terminal assim, muito grande, que era praticamente uma folha de carbono, se eu não estiver enganado, Exato. que fazia ali a impressão a cópia. do cartão. Exato, Você tinha que fazer a impressão dele diretamente. Então, tudo começou assim, meio que Hoje, é difícil a gente vislumbrar como está hoje e lembrar daquela época, né? Poxa, mas era o que tinha. Então, como é que eu garanto uma compra? Então, vamos passar o reco-reco aqui com carbono no cartão para que eu possa garantir. Marcava no cartão mesmo. Ele marcava a numeração do cartão, né? Para ser enviado para o banco e ser completado. O famoso reco-reco. E Mas falando em quantos anos atrás? Estamos falando de 95 até... essa para cá a gente já pode considerar ela como 80, 90. 95 foi a instalação realmente de POS, né? Onde já teve a transação mesmo com POS. Mas não era muito fácil de clonar os cartões? Era só o número?
Isso é legal. Então, é um ponto importante. Os cartões, eles eram tarjados. Então, tarjado, o cartão tem uma fita magnética, que é igual uma fita cassete, basicamente, né? Isso é fácil de ser fraudado. E não era algo tão complexo assim. Então, Mas eram poucos na época, né? eram poucos. E aí, assim, você tem o advento de que o cartão era utilizado onde? Então, você tem grandes países. Você tem Europa, você tem Estados Unidos. Quando você lida com a América do Sul, e eu já vi muitas reuniões internas até falando sobre isso. Quando você lida com a América do Sul é um pouco mais complexo. Porque a criatividade de se fazer, de se evoluir nessas questões, principalmente de segurança, é muito grande aqui. Então, Pela necessidade. pela O necessidade. pessoal exige. Pela necessidade. Criatividade. Isso ocorre no mundo inteiro, mas especificamente a América do Sul é um canal bastante importante aí, canalizador disso também. Então tem que ter uma segurança um pouco maior. Então, para isso, em 2002 foi criado o cartão com chip. E esse sim tem uma tecnologia que até hoje... Só em 2002. Só em 2002. É recente essa tecnologia. Até então era no Reco-Reco. Era tarjado, né? Você tinha uma tarjinha, com sim, tarja Você específica. assinava, quando saiu o comprovante, você assinava. Então, alguns estabelecimentos, para evitar fraude, ia pedir para você o seu documento, para validar se realmente aquele cartão era seu. Né? Mas você imagina isso em um ambiente que não para de transacionar. Mercado. Exato. Então, assim, o risco que tinha de fraude era grande, né? Porque você não tinha inserção de senha ali. Né? Se você olhar de um aspecto amplo, exigia-se muito também de quem estava passando o cartão na hora. Do lojista. Ele tem toda a responsabilidade de colher dados, de ter informações, então, ou seja... Mas tu fala em não pedir a senha. Hoje também a gente não pede a senha com aproximação. Mas aí você tem todo um padrão de segurança, né? Para isso. Você está entrando no seu ambiente de banco, por exemplo, quando você usa o seu smartphone, né? Você tem algo que vai assegurar que você tem um token para isso, você liberou um determinado volume. Tipo, só quero transações até R$100, acima disso eu não quero fazer, né? Mas o estabelecimento comercial, ele está assegurado dessa transação, né? Então, talvez você como portador do cartão pode ter alguns riscos, né? Tanto é que vira e mexe a gente recebe alguma matéria de alguém que tem uma máquina e vai, por exemplo, no metrô ou no ônibus, né, e coloca lá uma transação de R$50 e só aproxima da carteira da pessoa. E é aprovada a transação, né? Eu fui pagar nesses dias no estacionamento, eu fui usar um cartão corporativo e ele não tinha a tecnologia de NFC. E quando eu fui inserir, saiu a aprovação. Eu falei, que estranho. Minha carteira estava próxima, então o meu outro cartão já aproximou e fez o pagamento. Olha só. São validações que o banco utiliza para isso, né? Então, assim, a tecnologia... Você tem o seu... o avanço da tecnologia traz bastante facilidade e alguns riscos, né? Essas matérias mesmo que a gente vê é uma pessoa que pega uma máquina e vai num ônibus, por exemplo, né? Que é cheio e a pessoa só sai catando dinheiro. E tem com certeza toda uma... Depois a gente pode voltar na história ali, né? Mas dessa parte de segurança... porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo esses tempos, de madrugada o banco ele esperou até às 6 horas da manhã para me ligar, me ligou às 6 horas da manhã para dizer, para pedir se às 3 da manhã eu tinha feito tal compra, porque eles tinham bloqueado, porque ela era atípica do que normalmente era feita a compra com o cartão. Exato. Então, com certeza tinha uma inteligência ali, era um site que normalmente não era comprado, era provavelmente horário. Exatamente. Também não tá muito condizente. Mas foi você mesmo ou não? Não tinha sido. Então você... E daí eles ligaram de manhã para saber se tinha sido, porque eles tinham bloqueado a compra. São os desafios de operar-se, por exemplo, transações não físicas. Aí quando partiu para o mundo online, você tem lá uma diferenciação muito grande da transação física. Por exemplo, eu traçando o paralelo do cartão chipado, você tem formas diferentes do banco de fazer o pedido da contestação da venda. Então é muito diferente. Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que espetou o cartão e digitou a senha, se ele vai para um banco pedir uma contestação dessa venda, é mais difícil. Porque o banco interpreta, fala, peraí, você digitou o cartão e a senha, a não ser que você tenha sido coagido, estava com a arma na cabeça, algo assim, eu só vou aceitar essa contestação se houve um desacordo comercial, ou seja, eu não recebi o produto. E aí o banco pode aceitar, mas são condições raríssimas, é muito mais difícil. É difícil de abrir um processo desse.
O portador do cartão vai ter trabalho para abrir um processo desse. Exatamente. Em contrapartida, o estabelecimento comercial vai ter que se defender dessa contestação. Porque ele não vai receber o valor, né? Ele vai ficar como que é esse fluxo que a gente chama de chargeback. O emissor, ele abre essa contestação para o adquirente. E aqui você lê todos os adquirentes. O que o adquirente faz? Nesse momento, ele vai comunicar ao estabelecimento comercial, dizendo, olha, a gente recebeu uma contestação de uma transação aqui. Ou dizendo que não foi o portador do cartão que fez a transação, ou por essa de desacordo comercial. Em ambas, eles pedem uma documentação para defender essa transação. Então, se foi ali um desacordo comercial, vai falar, olha, você vendeu um serviço e não entregou. Então, vai ter que provar que foi feito esse serviço. O adquirente recebe a documentação e leva para o banco, né, para o emissor ali, para o emissor fazer a validação dessa operação. Né? Então, a transação presencial ela dá muito mais segurança do que a transação online, que aí tem diversos meios aí de ter uma fraude. E às vezes de uma forma muito simples. Eu posso pegar o cartão do meu pai, fazer uma transação, combinado com meu pai. Combinei que ia usar o cartão dele, etc. Mas por algum motivo chegou a fatura para ele e ele não reconheceu a fatura. Né? Então ele vai abrir uma contestação, dizendo que não conhece aquela transação. Né? Aí vai depender muito ali de como que o estabelecimento comercial vai conseguir se defender e etc. Traçando o paralelo dessa linha histórica que a gente está seguindo, de como começou o meio de pagamento, desde o Reco-Reco até a parte de 95, essas coisas ainda não existiam. Então pensa que elas passaram a existir com necessidades. E a gente tem até histórias ao longo do caminho aí que remetem isso, né? Principalmente do cartão tarjado. Tinha até lembrar uma história bacana que eu estava numa reunião de um grande cliente, de outra grande adquirente X, que a gente não fala o nome, mas enfim, que eu estava nessa reunião e eles sofreram uma fraude em cartões, essa grande empresa. E era num PIN-Pad, num TEF. PIN-Pad, esses que passam em supermercado, assim, tá? O fraudador, como o cartão era tarjado, ele conseguia fazer a leitura desse cartão. Ele se identificou como um profissional da empresa. E se identificando como profissional da empresa, ele colocou um PIN-Pad mexido. Ou seja, esse PIN-Pad tinha uma antena Wi-Fi que roubava os dados não somente de senha, mas da tarja do cartão. E ele ficava no estacionamento de um shopping de grande circulação e pegando esses dados de cartão. E a bandeira ela conseguiu identificar, ela tem esses mecanismos que ela consegue identificar de onde está surgindo a fraude. E aí a gente teve uma reunião justamente com o time de riscos para fazer o mapeamento disso e verificar onde estava acontecendo para que ele pudesse fazer a substituição desse equipamento, porque estava sendo oriundo de fraudes. Né? Então isso era um dos riscos que tinham-se com o cartão tarjado. Isso acabou-se com o cartão chipado. Mas tinha esse risco. E a criatividade... Tinha os carinha pensando só nisso o tempo todo. A gente abriu a foto do equipamento, a gente pegou a foto, quando olhou a foto do equipamento, ele estava todo mexido. Era um equipamento completamente diferente. Então tinha risco, não era algo que... E nesse caso que é comprovado que não é um erro de vocês, por exemplo, a empresa vai ter que arcar, com certeza, porque deixou entrar alguém lá vestindo o uniforme da empresa, fazer a... E isso é que é legal, que eu acho que as empresas precisam saber, tá? Com base nisso... as grandes bandeiras criaram um sistema chamado PCI. PCI que é a sigla Payment Card Industry, né? É um sistema de segurança que atesta não somente a parte de segurança transacional no mundo online, quanto no mundo físico também. Muitos esquecem desse mundo físico, que vai desde a salvaguarda das maquininhas, ou seja, onde que eu vou guardar essa máquina? Você tem grandes supermercadistas hoje, grandes varejistas que trafegam uma quantidade de máquinas gigante. E eles têm que ter também uma metodologia não somente de guarda, como também de identificar qual que é o profissional que está indo lá, como que eles permitem que esse profissional faça o recolhimento ou a troca desse equipamento para que não haja esse tipo de processo. Hoje em dia está um pouco mais seguro, tá? Essa parte está bem mais segura. Mas em um passado não muito distante, existia assim. Um exemplo, troca de máquinas. A gente tem vídeos no YouTube, por exemplo, de chegar uma pessoa que é desconhecida. Isso é muito importante, o estabelecimento ter essa identificação, saber se foi realmente, partiu dele o chamado, ou partiu isso da adquirente também. De chegar a pessoa e falar, eu preciso trocar a sua máquina. E ela pega, às vezes, um estabelecimento com um nome similar e começa a desviar
o valor do estabelecimento. É uma dica básica. E aí, como é aberto, quem tem máquina vale. Por exemplo, você tem um balcão, você não deixar a máquina exposta. Né? Às vezes alguém que chega lá distrai a pessoa que está no caixa e consegue trocar o equipamento. Né? E não precisa, dependendo da quantidade de transações, às vezes um dia é o suficiente para fazer um estrago financeiro. Né? Você tem alguns validadores, então toda máquina é comum aparecer o CNPJ da empresa, né? Sai no comprovante e etc. Mas às vezes uma troca básica, assim, isso é comum acontecer em fast food, né? Então a pessoa tira ali e se perde bastante, né? Então é um modelo que sempre aconteceu. Então os cuidados básicos, né, do estabelecimento comercial. Exatamente. E o que mudou da tarja pro chip? Tecnologicamente ali fora. É a parte de validação, né? Quando você coloca o chip, ele tem muito mais informações que o banco faz o cruzamento e a senha tem criptografia muito mais apurada do que simplesmente uma tarja. A tarja, ela copia dados simples do cartão que são fáceis de ser transmitido para outra tarja. Pensa assim, como que eu faço a cópia de uma fita magnética? É igual uma fita cassete, eu pegava uma fita, colocava no outro sistema magnético e copiava aquela música que eu queria copiar. Um exemplo, tá? Cartão é a mesma coisa. Se eu quiser fazer a cópia, eu só tenho um sistema de leitura de cartão magnético, pego aquelas informações, ao passo que o chip é muito mais difícil. Ele é muito mais criptografado, ele tem muito mais informações diferentes. E a gente remete isso para o e-commerce também. No futuro foi feito agora um sistema de meio de pagamentos que assegura muito mais isso, que é o 3DS 2.0, que a gente chama, tá? Eu acho que eu vou explicar um pouco 1.0, de onde surgiu, o porquê que talvez ele não tenha dado muito certo no Brasil, e a evolução para o 3DS 2.0. Mas nós estamos ainda na parte do duopólio, não quebramos o duopólio ainda, né? A gente está em 2000 a gente está em 95, indo para 2000 ainda. Indo para 2000. Falamos de 2002 agora, que foi exatamente a parte de cartões, e o duopólio dessas duas bandeiras, dessas duas adquirentes que eram VisaNet, que se tornou Cielo, e Rede, ele durou até 2010. Então olha o tamanho do mercado, você tem um país continental como o nosso, e eles ficaram aí perto de 15 anos, né? 15 anos no mercado. Uma época em qual o estabelecimento comercial não tinha opção. Ou era um ou era outro. Na verdade, não, eram os dois. Eram os dois. Não, mas eu digo até do ponto de negociação, por exemplo. Sim, hoje, né, quando vocês vão sentar com alguém, você vai apresentar, eu tenho um volume. Né? Então, quando leva para a realidade da Odontotop, você vai colocar na mesa quantas lojas próprias, quantos franqueados, quanto isso significa em transação em cartão. Né? Você vai chamar os players para falar, eu quero uma condição comercial. Né? Imagina vocês hoje, com essa força que vocês têm, você ia chamar algum desses adquirentes e você ia falar, olha, eu quero uma redução de taxa nisso, nisso, nisso. Ele ia voltar para você e falar assim, olha, você quer aceitar essa bandeira no seu estabelecimento? Eu tenho esse preço. Você tinha que pagar o aluguel do equipamento. E tem um ponto importante. Uma das fontes de receita importante é o aluguel do equipamento. Tem um ponto muito importante. Que isso eu vivenciei bastante. Os equipamentos, eles eram ligados em linha telefônica. Então, tinha estabelecimento comercial que ele pagava 2 linhas. Uma só pro cartão e outra para ligação normal. Porque se você fosse efetuar uma transação e tivesse com a linha telefônica ligada, não ia. Na época que a linha de telefone ia até no imposto de renda pelo valor que... esse é um pouquinho antes, mas era algo caro, né? Não era barato, né? Então, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar no setor, o meu trabalho era fazer credenciamento. E onde a gente achava base para credenciar era nas regiões de periferia, né? Os grandes centros já tinham ali o banco já oferecia a máquina, então facilitava. Então, assim, às vezes eu entrava em uma situação onde eu ia vender a máquina, só que eu só não conseguia efetuar a venda porque ele não tinha linha telefônica. E a máquina sem fio, que hoje é muito frequente ser utilizada, ela era para alguns ramos de atividades. Então, você pegava ali, acho que posto de gasolina e principalmente quem fazia delivery. Então, focado em pizzaria, por exemplo. Então, um estabelecimento comum, um dentista, por exemplo, não ia conseguir ter uma máquina sem fio.
Então, assim, ele precisava ter a linha telefônica para poder operar a transação. Nessa época, eu lembro bem da Cielo, né? Isso. Sim. Que era assim era frequentemente ouvida e assistida, né? Qual a relação do personagem César Cielo com a marca Cielo? Tinha alguma relação? Como é que funcionava isso? Eu acho que a Cielo deu muita sorte de tê-lo ali naquele momento, né? Não tinha Ele era relação sócio? alguma. Não era sócio, não. A história que se fala é que ele era sócio, né? Que ele tinha. Bem, eu acho que eu tenho... Até onde eu sei, não era. E eu acho que não é mesmo, não. Mas como que aconteceu isso, né? Então, a gente teve ali em 2010... Em julho de 2010 foi quando o mercado abriu. Então, você passou a ter a opção de uma máquina só transacionar essas duas grandes bandeiras. Isso tudo foram movimentos do governo. O governo foi fazendo essas alterações. Foi. Regulatório. Por uma pressão do mercado, obviamente, né? Tiveram outras ao longo do caminho, que a gente vai explorar um pouco mais, mas essa foi um marco, né? Porque ela permitiu que o estabelecimento pudesse ter uma escolha. Para as grandes empresas, elas começaram também a olhar isso de uma forma diferente. E outra, vem concorrência aí. Quem que vai ser o próximo player que vai olhar de uma forma diferente esse mercado e começar a sacudir ele, né? Teve isso. Só que ainda, por ser um mercado complexo, existiu uma certa maturação dessas novas empresas para entrarem no mercado. Então, vou dar um exemplo. Quebrou o duopólio ali. Então, você tem lá 2 empresas apenas trabalhando. Você tem uma força gigante, né? Uma força enorme. Capilaridade em todos os Sim, você tem estabelecimentos. Bancos por trás, né? Você tem, por exemplo, a Redcar, que é a rede hoje com Itaú por trás, e a Cielo com o Banco do Brasil e Bradesco. Os 2 maiores bancos aqui que a gente tem. Você tem 5 ainda hoje no Brasil, que são os maiores representativos. Naquela época eles já tinham essa força gigantesca de capilaridade, não só de emissão de plástico, de cartão, mas também de uma força bancária por trás de adesão de clientes mesmo, né? Então, gigante. E aí, esse mercado ele foi aberto e permitiu-se a entrada de novos players, né? O principal que entrou disso foi também de um grande banco, que foi a GetNet. Foi o primeiro entrante depois dessa quebra em 2010. Então, você tinha já, voltando no César Cielo, a VisaNet mudou o nome para Cielo. Então, e aí a ideia foi, e eu acho que estrategicamente, né, acho que não precisa conhecer muito de marketing. Se você mantém o nome VisaNet, é muito provável que as pessoas vão ficar associadas ainda que aquela máquina só aceita Visa, né? Então, ela mudou o nome para Cielo, calhou do Cielo, o César Cielo está num auge ali, então acho que eles aproveitaram muito bem esse momento para utilizar, né? E aí eles fizeram isso como um merchan muito bacana, né? Pegou lá um cara que era talvez o melhor nadador e mais rápido. Então, ela usou isso para atribuir a máquina dela até para os estabelecimentos comerciais captarem, né? Então, acho que foi algo bem bacana. Mas o legal disso tudo foi o estabelecimento comercial passou a ter voz. Então, aí eu já volto aqui para vocês de novo. E nesse momento, vocês vão poder falar. Você ia chamar um dos 2 na época e ia falar, olha, eu quero uma taxa melhor. E aí ia depender da negociação ali, né? Enquanto no passado eles falariam que não ia fazer nada, agora ele passa a escolher. Se eu não fizer, pode ser que meu concorrente faça. Nesse momento eles começaram a transacionar as 2 bandeiras nas 2 máquinas e mais a GetNet também transacionando as... A GetNet entrou em seguida, 2 anos depois praticamente, né? Foi 2011 ou 2012? Basicamente, acho que 2012. Ela ainda estava se estruturando em termos sistêmicos. A GetNet, ela tinha máquina, eu via bastante máquina dela, não era a cor que hoje tem do Santander, mas até ali só existiam essas 2 ainda. Somente as 2. Sabe um fato curioso? A GetNet ela é 100% brasileira. Apesar de ter o Santander por trás, que é um banco espanhol, ela surgiu no Sul, como empresa de recarga de celular. Acho que ela é super conhecida no Sul. Quem é do Sul, acho que conhece bem ela, do tempo que ela era azul e tal. E aí, ela, como detinha essa concessão para se tornar adquirente, o Santander foi a via mais fácil. Entrou primeiro, acho que como sociedade, participando ali da empresa, depois ele comprou 100% da empresa. E aí mudou-se logo, ele começou essa identificação diretamente com o Santander, né? E aí começou a guerra do preço.
a guerra de custos, né? Porque você tinha um mercado que eu tinha 2 empresas, entra uma terceira, fica muito mais difícil você tem um duopólio, você vai ter agora 3 empresas, então você tem 3 com possibilidade de entrar mais, então ela começou a participar do share do mercado, começou a aceitar condições comerciais que até então a Cielo ou uma rede não dava. Então entrou a guerra, aí inaugura-se o início da guerra das maquininhas, né? Que o pessoal... Mas e como é que era a visão das bandeiras? Porque as bandeiras também elas cobram uma tarifa em cima, né? Eu acredito Isso é legal de você falar, bem legal. Então, para as bandeiras era interessante eles abrirem para uma outra maquininha fazer? Super. Por quê? Hoje, e aí eu preciso explicar um pouco como funciona a parte de cobrança de taxa, como que é constituída a cobrança de taxa, de uma taxa de cartão. Por exemplo, quando o estabelecimento vai fazer a negociação com o adquirente, é o adquirente que dá o preço. Só que quem participa desse preço são 3 intermediadores. Aí, eu tenho o emissor do plástico, que é o banco, que emitiu o cartão. Eu tenho a bandeira, que entra em todas, e eu tenho também a adquirente. Qual que é o único preço que é flexível? É o da adquirente. O da bandeira e do emissor, ele não se mexe. Por que o emissor ele negocia a taxa? Porque ele quer vender? Mas Porque ele não tira do dele, O cliente então. é dele? Ele participa do arranjo de pagamento, né? Ele participa como emissor que facilita a transação e basicamente ele dá a aprovação. Ele tem a bandeira por trás, mas ele participa do arranjo de pagamento. Porque tu vai receber, por exemplo, o cara lá uma cooperativa de crédito, por exemplo. A nossa região é muito comum isso, bastante, né? Tem muito. Ele vai tentar negociar uma taxa o melhor possível. Mas o valor que ele vai receber já é fixo, já é aquele. Ele só está negociando para tentar colocar o negócio dele ali. Ele muda por ramo de atividade. A gente chama isso de intercâmbio, taxa de intercâmbio. Que é o intercâmbio, é aquilo que eu não posso mexer. E aí vai da eficiência das adquirentes em conseguir o melhor preço de acordo com o sistema. Mas e quem dita o preço da bandeira ali? É ela mesma, Ela junto com o banco. É ela mesma que diz, para tal ramo de atividade, vou dar um exemplo, o ramo educacional. Olha, eu quero nesse país incentivar que o cartão tenha maior penetração no setor educacional. Quais são as barreiras que eu tenho? O preço do curso, eu não consigo entrar em alguns setores específicos, e aí eu tenho um incentivo da bandeira. A bandeira fala, para esse setor, para esse ramo de atividade, eu vou cobrar uma taxa um pouco menor. Então, ou seja, ela diferencia pelo ramo de atividade o custo que se vai se pagar. É por isso que às vezes tem estabelecimentos que olham, às vezes tem multifranqueados. Ele tem um colégio e ele tem uma clínica odontológica. Ele fala, poxa, mas no colégio eu estou pagando uma taxa que é muito menor do que da clínica. Quando você vai ver, é o custo do intercâmbio. Às vezes a adquirente está dando até uma taxa mais agressiva no... Então, para a bandeira, quanto mais adquirente tivesse... Melhor, porque ela participa de todos, né? O que para a bandeira basicamente seria uma concorrência são bandeiras regionais, mas ela não tem uma força por exemplo, de emissão de plástico de uma Visa, de uma Master. E aí elas começam a se diferenciar com programas de pontuação. E aí tem diferença de plástico de cartão também. É legal essa parte de pontuação, porque ela também vai interferir na precificação. Exato. Então, se você é uma rede de estabelecimentos em que você tem clientes de renda maior, provavelmente esse cliente tem lá um cartão com bastante milha. Então, ele vai querer usar, por exemplo, a sala de aeroporto. Alguém está pagando essa conta, né? Então, é um ciclo. Aí a taxa de intercâmbio, por exemplo, ela aumenta para esse tipo de perfil de cliente. Vou dar um exemplo. Vocês têm uma clínica no lugar mais nobre de São Paulo e uma clínica na periferia. Se a gente for calcular ipsis literis ali, o intercâmbio da clínica da periferia versus a clínica no local que está em alto padrão, certamente esse de alto padrão vai ter um custo maior em termos de plástico. É aquele velho ditado, não tem almoço grátis, alguém paga essa conta. Porque vai passar mais cartão Platinum, mais cartão Gold. E esses cartões custam mais caro no intercâmbio. Em resumo, muitas vezes o lucro ele é maior onde tem, por exemplo, um público C, um público D que usa o cartão do que onde você tem o cara que é um público A e tem lá um cartão melhor. Eles pesam mais no custo total.
Eu sei que a gente vai sair um pouquinho da cronologia aqui, mas agora eu me interessei por uma coisa que vocês falaram agora, que é sempre uma curiosidade, né? As salas de aeroportos, né, que são usadas, enfim. Como funciona esse repasse dos cartões ali, das bandeiras? Como é que é a dinâmica ali dentro? Ontem mesmo a gente estava conversando, a gente estava numa sala, e aí a gente falou, será que se não tiver muito movimento, a sala não vai fechar? Quem que paga a conta? Como é que funciona isso? É basicamente assim, é exatamente isso que a gente está dizendo aqui, tá? Ela pesa no custo do intercâmbio quando a gente vai fazer a precificação total. Isso pesa para adquirente também. Se a sala tá cheia, é ruim, então? Não. Nessa ela tá... Essa sala, ela é feito um cálculo, tá? Eu tenho X plásticos emitidos que têm acesso a essa sala. Vou dar um exemplo. Um cartão Platinum. Eles têm limite de acesso às salas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho cartões que variam desde cartões com acessos ilimitados, que aí a pessoa pode acessar ela o ano todo. Muitos desses cartões, eles estão atrelados a uma mensalidade muito alta. Tem cartões que têm, na verdade, anuidade, né? Anuidades que custam até 4 a 5 mil reais. Então, parte desse custo ele é absorvido pela anuidade do cartão. Outros atrelam ao consumo do cartão. Vou dar um exemplo. Se esse cartão Platinum passar R$500 mil no ano, se passar X valor, eu vou isentar essa anuidade, mas ele vai ter acesso a essas salas de forma ilimitada. Aí isso é absorvido pelos estabelecimentos. O estabelecimento acaba pagando a mais por conta de estar passando esse cartão Platinum. Um exemplo, tá? Então, tradicionalmente hoje, quando você lida com diversas bandeiras, tem até bandeiras que têm custos diferentes. Vou dar exemplo, bandeiras que ofertam, que tem cartões premium, tem famosas bandeiras conhecidas aí que oferecem um cartão premium, que todo mundo tem sonho de consumo de ter, ela cobra mais caro do estabelecimento também em virtude disso, o intercâmbio dela é maior. Então isso é absorvido pelo estabelecimento. A conta tem que fechar no final, né? A conta tem que fechar no final. Você usa a sala de aeroporto? Eu uso bastante. É muito bom, né? É muito bom. É muito. A gente descobriu, inclusive, vários restaurantes que aceitam agora, né? Então, a gente tem usado bastante, né? É uma forma de se diferenciar, porque você pega um público diferente também, você fideliza. Você tem um público que tem um consumo maior de cartão, ele tem um poder aquisitivo maior. Então, para você ter direcionamento também de compra, de venda, de onde essa pessoa está utilizando o cartão. Então, assim, é um ativo muito valioso. Essa evolução nos meios de pagamentos, ela deu acesso a muitas pessoas a ter um poder de compra, né? Porque hoje, por exemplo, vamos pegar lá na clínica odontológica, na nossa realidade, às vezes o cara não tem todo o dinheiro para fazer um tratamento, mas ele vai lá e ele consegue parcelar aquilo, enfim. Só que se fala muito no endividamento da população também, Sim. né? Tem um contraponto nisso tudo, né? Como que vocês, como que o meio de pagamento enxerga isso, né? Porque também deve ser fazer uma análise em como não endividar o povo, né? Não dar o crédito, não liberar muito o limite, enfim. Como que é feita essa análise? Como que se enxerga tudo isso? Porque é algo tão recente também, né? Se for olhar, são poucos anos, então não tem um histórico tão longo ainda. E até a gente como... Eu falei a gente por causa do PagBank, né? Mas até o adquirente, ele no fim ele é um meio de captura. Então, ali para ele, o importante é ele poder transacionar essa operação. Então, esse tema do crédito, a liberação do crédito, vai ficar sempre com o banco, né? Com o emissor. Então, assim, ele que vai definir o quanto que pode liberar ou não. O adquirente, por si, o papel dele é poder ser um canal de captura. Então, para a gente ali, a gente tem que tentar levar essas opções, de ter a opção dele parcelar em 12, 18 e assim por diante. Mas eu acho que, eu sendo um pouco mais profundo nisso, envolve também como que a política hoje funciona de juro no Brasil e como que se tem aí um processo complexo do nosso sistema de meio de pagamento. Então, lidando basicamente com o portador do cartão, e o Marco disse bem, o banco é que regula e controla isso. Nós temos algumas lições aprendidas da crise de 2008, dos subprimes lá dos Estados Unidos, né? O banco, ele lida muito com transferência de risco.
Então, vou dar um exemplo. Em resumo, com a crise de 2008, foi os créditos imobiliários, eu libero eles, ele virava um ativo podre, que basicamente são pessoas, era o famoso subprimes, né, que eles não tinham como fazer o pagamento, e o banco estava com aquela carteira podre que talvez não receberia. E aí que foi o estopim das maiores crises, a transferência do risco. Eles multifacetavam essa carteira, vendiam isso para um terceiro, então a dívida já não ficava nem mais com o banco, já era com o terceiro. Então você fazia dívida em cima de dívidas. Tá? Isso é um risco gigante, são lições aprendidas dessa época também, que até o mercado brasileiro se preocupou com isso. É super regulado o mercado brasileiro, principalmente na relação de meio de pagamentos. Né? Um deles foi justamente com a não permissão mais de pagar o mínimo do cartão. Porque você tinha, quando você entra no rotativo de um cartão, o juro é gigantesco. Você tem mais de 200%. Isso que baixou um pouco, né? Baixou, tem um limitador. Limitou para 100% da dívida, né? Exato. Agora ficou bom. Agora só 100%. Mas era 300, 400? Muita coisa, né? Tinha 400, 450%. É uma dívida, às vezes, impagável para muitos que entravam no rotativo. Então, você pega um brasileiro que, às vezes, não tem uma educação financeira boa, para ele se estrepar no cartão era algo muito super fácil, simples. Fácil. Então, você tem aí... Primeiro, essa segunda etapa aí, que é não permitir e deixar 100% da dívida o juro, já é um marco, porque você reduz na prática o ganho que se tinha, que era exorbitante com isso. Outro tema é a permissão de não pagamento do mínimo. Isso foi um pouco antes dessa parte de juros, porque quando a pessoa não aguentava pagar o valor integral da fatura do cartão, ele já entrava um financiamento automático do banco. Isso foi algo para quebrar esse pagamento do mínimo, porque muitas viviam do rotativo e pagando, mas você está com a Mas tu vê, esse do 100%, depois ele desencadeou na redução de alguns benefícios, por exemplo, das salas de aeroportos. Teve vários que tiraram a quantidade de acessos que tinha no ano, ou de pessoas que podia levar junto. Exato. E muito porque ele saía desse juro astronômico que tinha, saía de lá para pagar esses benefícios de alguns cartões, né? E é engraçado, porque é um perfil diferente, né? Porque o que acessa a sala não é o que paga o mínimo do cartão. Basicamente é a pessoa que faz o pagamento integral. Sim. Então... Assim nós imaginamos, né? Assim nós imaginamos. Digamos que Até tem alguns, né? Sim, mas... Suponhamos que pelo menos é a classe que é mais esclarecida em termos financeiros, que usa o cartão justamente para sistema de pontuação. Muita gente usa para isso. Eu vou pagar o integral... Não usa débito para absolutamente nada. Né? Exato. E pega para pontuação para depois reverter em benefício para ele. São esses que geram basicamente o custo do cartão, propriamente dito. Então por isso que houve essa... Que precisa ser pago por alguém, né? Precisa ser pago. Quem banca isso é quem realmente está ali pagando o mínimo do cartão, pagando o juro, de repente, de pagar uma fatura atrasado. E isso realmente gera o endividamento da população. E chega a níveis alarmantes. O governo olha muito para isso. Né? Tem olhado bastante nesse tema. Teve diversos marcos. Um deles foi, e eu acho que é uma tendência agora importante a gente falar sobre isso, como o governo tem olhado para isso, para que ele participe também do sistema de meio de pagamento. Porque você pode perceber que ele ganha, sim, através de impostos com essas empresas, mas não participava, propriamente dito, do arranjo de pagamento. E aí houve o PIX, e com o advento do PIX, ele foi diretamente para o Banco Central. Então, ou seja, você tira alguns intermediários aí. Por isso que o PIX hoje ele é exatamente mais barato, porque tem menos intermediários. O PIX, ele afetou um pouco o pagamento através de cartões? Sim. Pouco, bastante? Como foi o impacto? Ele mudou muito, né? Primeiro porque foi... acho que é um advento onde que as bandeiras começaram a olhar de uma forma diferente de como que ela poderia evoluir com o débito. Já existia uma previsão de se fazer esse movimento alguns anos atrás, ou não se olhava muito? A pandemia acelerou um pouco mais o processo? Não, a pandemia acelerou. Já tinha uma previsão, tá? Acho que desde o governo Temer tinha alguma coisa idealizada sobre isso. Começou no governo Temer, acho. Mas antes mesmo disso já se olhava para isso? Com atenção, quem estava dentro da empresa que seria... afetada, vamos dizer assim? Já tinha, porque você tem... O PIX, basicamente, ele permite uma transferência entre bancos de forma instantânea e sem custo, né? Em suma, até hoje, estamos sem custos disso. Então, assim, quando você lida com esse cenário, você acaba com alguns produtos que, basicamente, são utilizados e fonte de remuneração dos bancos. Você tem aí
o principal, que é TED, né? TED, transferência entre bancos direto, pagamento, às vezes, de boletos, o débito de do cartão. O débito de cartão. E as credenciadoras, as adquirentes, elas acabam entrando nesse meio de pagamento como forma de conciliação, por exemplo. Ela permite que seja conciliado, organizar esse recebimento para grandes empresas. Então, as adquirentes ainda têm um papel importante nisso. Só que você tira direto o intermediário, que é a bandeira. A bandeira ela não participa disso. E como é que vocês enxergam? Porque agora tem um movimento também para ter o Pix parcelado, né? Sim. Tem esse movimento agora para lançar esse parcelamento e atrapalharia, em tese, o cartão de crédito. Eu acho que veio para evoluir, tá? Ele vai trabalhar sempre em conjunto. Por exemplo, o débito ele não morreu ainda. Tem muitas pessoas que operam com débito. Ele não vai ter mais o crescimento assombroso que ele tinha outrora. Ele vai basicamente ser um concorrente. Obviamente que o Pix é uma forma muito mais eficiente de fazer essa cobrança, principalmente no e-commerce. O débito no e-commerce é algo que acho que a gente pode até explorar um pouquinho mais, mas ele é algo que carecia um pouco de evolução nesse ponto, e o Pix ele supriu essa lacuna. Um débito que é no instantâneo, né? Um débito no e-commerce você precisa inserir sua senha. Então, não é todo mundo que tem a segurança de ver se está num ambiente seguro, por exemplo, para inserir uma senha, né? Exato. E é legal que o Silas falou um pouco da máquina, o papel da máquina efetivando um pagamento de Pix. Ela vai entrar na linha também de ajuda de evitar fraudes, né? Qual que é um golpe de fraude aí de Pix? Imagina que eu chego para você, Marco, e falo, olha, cara, eu tô com a câmera do celular aqui, ela tá quebrada, então eu não consigo ler o QR Code, alguma coisa assim. Me fala aqui para eu te fazer o Pix. Você vai pegar as informações, só que essa pessoa já criou, por exemplo, um comprovante falso, né? Então ela vai te passar um comprovante, e aí talvez a pessoa que está ali no caixa não quer ter o tempo de validar na conta se realmente foi ou não, né? Então, uma transação na máquina já sai o comprovante. Uma vez saiu o comprovante, ela não precisa ficar validando lá com o financeiro, né? Nem sempre a pessoa do caixa tem acesso ao financeiro para saber se o dinheiro entrou ou não, né? Então, é bem bacana essa forma de evitar aí algumas fraudes, né? O Pix parcelado, né? Ele vai, na visão de vocês, já que foi entrar nesse assunto, é algo que eu sempre me pergunto, né? A gente trabalha muito com boleto dentro da empresa, por exemplo, né? Qual a relação, porque a gente vê, por exemplo, o Pix indo pro... Hoje a gente tem o boleto Pix boleto, enfim, né? Eu acho que quem vai ser mais prejudicado ainda é o boleto, né? Sim. Eu acho que aí sim você acaba meio que extinguindo o boleto e o Pix parcelado vai substituir o boleto. Por isso que eu vejo que talvez não afete tanto a questão do cartão, porque justamente tu tem ali uma outra linha de pagamento que é utilizado muito no varejo ainda, né? E que eu acho que vai ser de alguma forma substituído. Vocês veem isso com que olhar? O Pix parcelado, basicamente, eu tenho que ter uma garantia de quem vai validar que aquelas parcelas serão pagas. Então entra muito o aspecto bancário aí, né? Ou seja, é uma linha de financiamento, não deixa de ser uma linha de financiamento. Eu tenho basicamente uma promessa de fazer esse pagamento, só que tem um financiamento por trás, que é o que o cartão hoje já faz, né? Então, acho que funciona de forma concorrencial, super saudável. Acho que ajuda até a população a ter mais de uma opção em termos de meio de pagamento. E eu vejo isso como uma forma muito positiva, tá? Principalmente como evolução do produto. Agora sim, tem que ver se a fluidez que vai funcionar o processo como um todo, principalmente as garantias de risco que ainda estão surgindo com a usabilidade, porque o cartão já tem um método estabelecido de fazer o pagamento. O Pix parcelado ainda vai entrar no mercado, a gente não sabe quais são as condições, quais garantias, como que o risco vai funcionar através disso, para que ele pegue, que seja uma modalidade, o débito pegou, perfeito. Já era nítido que ia ser um dos principais meios de transação do mercado, principalmente substituindo o débito. Hoje muitos estabelecimentos até preferem, às vezes, o pagamento no Pix do que no débito, porque ele paga menos encargos em cima disso. Então o parcelado ele entra num processo um pouco diferente, que é aquela transferência de risco que a gente fala. Hoje já tem alguma visão de quem que vai fazer esse aval? Se vai ser o próprio governo? Não, já existe a modalidade do governo, existem alguns bancos, tem um banco grande que já lançou essa modalidade também de Pix parcelado, tá? Então já tem no mercado.
algo se olhando para isso, tá? Então pode ver que tem uma cautela um pouquinho maior, né? Acabaram não lançando ainda em 100%, mas logo mais os bancos lançam isso aí de forma super agressiva, natural. Aí, tá? Super natural e agressiva também, né? Deixa eu entender um pouquinho sobre a questão das fintechs. Qual que é a proximidade de vocês, enquanto operadoras, enfim, com elas? Né? Como é que funciona esse relacionamento? A gente vê muitas, né, surgindo. Como é que funciona isso? É mais um intermediador parecido com o banco? Elas vão substituir o mercado dos bancos com o tempo? Como é que vocês veem isso? É uma evolução natural, né? O banco, eu acho que tal como é estabelecido no Brasil, é um mercado super forte. Eu acho que é difícil haver uma substituição. Mas eu entendo que há um complemento de uma lacuna até então que não era, o mercado até então que não era olhado. O Brasil tem mercados ainda pouco explorados, né? Um exemplo, o mercado de meio de pagamento foi por muitos anos pouco explorado. A gente falou aqui do duopólio, falamos aqui da guerra de preço das máquinas, só que não falamos da evolução tecnológica e a necessidade da demanda dos próprios clientes. Então você tem uma demanda reprimida muito grande, principalmente porque meio de pagamento não é simples. Como que um estabelecimento ou um pequeno empreendedor faz a conciliação, utiliza novas tecnologias? Um e-commerce, por exemplo, era muito mais complexo, né? Então você tem empresas que surgiram que tratam dessa lacuna de uma forma muito especial e inclusive tem uma velocidade maior, né? Eu digo que grandes adquirentes, tal como grandes bancos, eles têm aquela síndrome do transatlântico. Você consegue fazer mudança tecnológica numa grande empresa? Sim, a gente consegue. Mas pelo tamanho delas, é igual virar um navio. Quando você faz uma manobra no navio, é difícil. São várias etapas que têm que ser seguidas para que você consiga manobrar aquele navio. Agora, uma pequena empresa, ela enxerga o nicho de mercado e ela consegue fazer isso. Então, muitas trabalham como subadquirentes. Elas entram no arranjo de pagamento, mas tem um adquirente por trás. Um exemplo, tá? Hoje, clássicos são de meios de pagamentos para governos. O governo também sentiu uma necessidade grande, só que ele tem um método dele específico de fazer as transações. Um exemplo, pagamento de multas de Detran. Não é comum vocês irem num local para fazer pagamento de multa, ou, por exemplo, tentar fazer uma negociação do Detran e encontrar hoje totens de empresas que fazem esse financiamento por você. E tem adquirentes envolvidas e subadquirentes por trás. Meio de governos cresceu muito esse meio de pagamento de subadquirentes no meio de governos. E elas atuam também na evolução tecnológica de empresas que precisam de algo a mais no pagamento. Quer seja conciliação, quer seja integração de sistemas. Então, muitas utilizam desse serviço. Por exemplo, tiqueteiras, empresas que utilizam para venda de ingressos. Muitas são subadquirentes, operam também nisso. A gente tem franquias também querendo seguir por esse nicho. Temos franquias já indo para se tornar subadquirente e participar também do arranjo de pagamento. Seria como se você identificasse, por exemplo, uma dor do setor de odontologia. A gente precisa criar algo aqui para melhorar essa linha de pagamento. Então, você vai ter um grande adquirente que não vai desenvolver isso para vocês. Então, vocês vão desenvolver isso. E aí vocês criam lá o Odontotop Pay. Então, ou vocês criam alguma marca para entrar puramente no setor de odontologia. Então, você vai criar, de repente, uma linha de split de pagamento, que é para pagar os dentistas, por exemplo. Então, vocês criaram isso para atender essa demanda. Nós íamos falando até em off aqui, né? Das empresas que fazem parcerias, né? No sentido do que a gente fez. Uhum. E vocês nos falaram que são poucas que buscam isso. Exato. Com que olhar vocês olham assim as empresas que fazem esse tipo de estratégia, principalmente na área de franquias? Qual que é a percepção de vocês? Porque é o nicho de vocês, franquias, né? E a gente vê que no Brasil, cada vez mais, o franchise tem tomado proporções maiores, né? E aí é legal que, assim, hoje você vê as marcas, as franqueadoras, buscando o adquirente puramente para uma precificação. Tá? Ou o banco. Ele quer simplesmente ter um preço.
uma taxa. E nem sempre é uma conversa saudável, uma conversa onde vamos sentar aqui na mesa para a gente agregar valor. O que você tem que vai além, por exemplo, de um preço, né? Então, e acho que esse é uma das maiores preocupações de qualquer franqueadora, né? Quando saudável. Ela quer que o franqueado tenha um produto e um serviço que seja bom, né? O atendimento funcione e etc. Né? Então, é comum um franqueador buscar um adquirente para fazer uma precificação. Agora, o que é incomum, que é algo que vocês fizeram, que eu perguntei até, né? O porquê que vocês fizeram isso, que é do franqueador buscar algo onde, olha, eu quero entregar algo que não seja somente a taxa. Então, é difícil você ver hoje as franqueadoras colocando esforços aí em meios de pagamentos para fazer uma integração, por exemplo, que é levar ali para um POS Smart, que foi o que a Odontotop fez, o sistema de gestão dela, né? O que vai trazer para ela muito mais controle, né? Você vai ter muito mais ali facilidade até de administrar essas transações e etc, né? Por que eu vejo essa dificuldade às vezes dos franqueadores a entrar? Porque exige um esforço técnico, né? Exige aí, em alguns casos, quando não tem já uma força técnica dentro da própria marca, uma contratação de uma empresa terceira para isso e etc, né? Então, isso é fundamental. Hoje, quando a gente olha empresas que trabalham com já uma aplicação, por exemplo, embarcada em um terminal smart, a gente vê velocidade no meio do pagamento, a gente vê tranquilidade na conciliação, não tem erro de digitação, por exemplo, né? Quando você vai lá, faz uma transação, em 10 vezes na bandeira Visa. Aí a pessoa do caixa foi lá e colocou no sistema que foi um débito, por exemplo. Isso vai ter impacto quando for fazer a conciliação, né? Sim. Eu tenho duas experiências. Você tem duas experiências. Você tem a do cliente que está comprando, ou seja, como que ele vai fazer as facilidades que ele tem para fazer o pagamento, mas começa uma outra experiência. E a gente tem, costumo dizer que a gente tem dois clientes, né? Eu tenho o cliente que é o cliente que participa do meio de pagamento, que está ali adquirindo o nosso serviço, e eu tenho também aquele que vai fazer a conciliação, que vai entrar nos sistemas, vai verificar o esforço que se dá para fazer isso. Então, com o advento da internet das coisas, isso ajudou muito. Porque antigamente, como funcionava? Eu tinha que ter um PDV, muitas ainda operam com PDV, né? Eu tenho que ter um ponto de venda, eu tenho que ter um desktop, eu tenho que colocar um pinpad, às vezes, para funcionar. Ao passo que, com o lançamento do POS Smart, eu tenho já um sistema que eu posso colocar um PDV dentro dele, com emissão de nota fiscal, com sistemas propriamente dito, com algo por trás para que eu possa fazer a minha conciliação ou controle. O franqueador sabe, tem uma visão muito diferente do negócio também, quando ele começa a ter um sistema que padroniza para todos os franqueados o processo de compra e venda. Então, isso é muito diferente. Eu posso linkar, por exemplo, com o meu estoque. Sim. Posso colocar estoque, posso colocar média de serviços, o que está saindo mais naquele mês ou não está. Então, assim, um insumo também para o franqueador é gigantesco, principalmente para direcionar serviços. Aquilo que funciona, aquilo que não funciona, em qual época do ano. Então, ou seja, a gama de informações e o ganho é gigantesco para isso. E aí, quer seja também no meio físico ou no meio digital. Hoje, com o advento da internet, e ela está basicamente massificada no Brasil, eu tenho apps que podem ser desenvolvidos já com meio de pagamento incluso. Então, a pessoa não precisa nem estar presencialmente para fechar um negócio. Ah, eu quero fechar uma consulta com vocês, eu já deixar pago, eu pago de forma online, através de link de pagamento que é enviado, ou esse link de pagamento ele pode ser inclusive integrado no sistema de vocês também. Isso é legal. Então, ou seja, tem uma gama de serviços totalmente diferenciada hoje que as adquirentes oferecem. Se a gente for analisar o tão curto espaço de tempo que começou as coisas a evoluírem mais rapidamente, não que não evoluíam, né? Uhum. Eu fico imaginando como vai estar daqui 10 anos, né? Muito rápido, né? E aí essa é a pergunta. O que vocês, porque nós da odontologia a gente já imagina, né? Como vocês imaginam os meios de pagamento daqui 10 anos? Ou daqui 5, enfim, se quiserem fazer em etapas. Eu acho que vai ser muito mais rápido do que esses 10 anos, né? Eu vejo muito, assim, eu sinto, aí eu vou falar um pouco mais de opinião pessoal do que eu vejo de mercado, do que tem acontecido, né? Eu vejo
o governo com muito interesse nessa área e o dinheiro ele está se tornando cada vez mais digital. Ele já é digital hoje. Muita gente não usa dinheiro mais em papel. Até no pedágio agora você encontra máquina de cartão para fazer pagamento. Até agora vai ter a moeda digital, né? Brasileira. Moeda digital, exato. Olha só, pra gente lá é muito difícil entender e andar só com cartão. Ontem, quando cheguei no hotel, eu lembrei que eu só trouxe cartão para São Paulo. Não trouxe nada de dinheiro físico. Tá vendo? E assim, a mudança... Vou para São Paulo, foi automático. Vou para São Paulo, peguei só o cartão, tudo certo. E você pode até sair só com o celular. Hoje em dia. Hoje eu saí só com o celular. Só com o celular. O problema, o Pix não passou, ele teve que pagar o café. Esse é o desafio, né? Essa é a parte ruim, assim. Se você tá sozinho, é constrangedor, né? Você tem algum tipo de problema. Mas em brincadeiras à parte, tinha uma pessoa que andava comigo e a gente foi fazer uma reunião e a gente passou pelo pedágio aqui na Castelo Branco e eu não tinha dinheiro e o pedágio é R$4. Eu falei, tô sem dinheiro e acho que não aceita cartão. Já estava aceitando, mas eu não sabia. Aí ela falou, não, eu tenho aqui, eu tenho o dinheiro do ladrão. Eu, como assim? Não, eu sempre ando com R$100. Porque se eu for assaltada, eu dou o dinheiro do ladrão pra ele. Eu chamo o dinheiro do ladrão. Tem que começar a vir com a maquininha, né? Então, já vai facilitando, né? Pix, crédito. Só um QR Code, escaneei aqui. E falando em Pix, foi justamente um advento do governo de participar desse tipo de transação, de como funciona hoje. Obviamente que já tinha o regulatório do Bacen, mas com Pix. E aí, um exemplo, transformando o dinheiro em dinheiro digital, né? Há muitos que se discutir, por exemplo, quais são os papéis dos bancos para isso, né? Eu tenho, por exemplo, eu não sei se é do conhecimento comum, mas as moedas digitais hoje geram um tabu até de conhecimento, né? Tem muita gente, vamos investir em dinheiro digital, em moeda digital, mas basicamente ela é feito algo que é uma transferência conta a conta, ou seja, essa pessoa tem uma wallet, né, que são as famosas blockchains, uma carteira fora de um país, ele consegue fazer essa transferência sem intermediação de um banco. Então, há muito que discutir qual vai ser o papel do banco no futuro, quando o dinheiro ser 100% digital. Qual que será o papel do governo também. Óbvio que há muito interesse. O governo tem olhado muito para isso, você pode ver que está quebrando essa barreira já de ser só um produto que foi criado no meio digital, que é utilizado muitas vezes até de forma não convencional, começando agora a entrar e sendo uma tendência de pagamento para o futuro. Então, acho que basicamente vai trafegar por isso e vai ter essas decisões dos governos de como que vão utilizar o dinheiro digital. Mas vai partir para isso. Até porque ainda tem um custo para imprimir o dinheiro, né? Tem custo. É uma coisa que normalmente as pessoas não levam tanto em consideração, né? Eles falam custo, falam também de o desvio para que é utilizado, porque você não tem o controle uma vez que você imprime. Mas eles transformando em digital, tem algumas coisas. O governo vai ter total controle de onde vai. Principalmente quarto setor, que seria o setor de organizações criminosas. Para onde que vai esse dinheiro? Que se não tiver em espécie, não tem... Não tem. Eu consigo ter um controle vai ter rastreado. Então, existem discussões. A questão de tributação, tudo das empresas, que a gente sabe que tem muita empresa que acaba não tributando, né? Movimentando dinheiro por fora. Então, é uma forma de até diminuir o imposto no futuro, né? Exato. Eu não sei em quanto tempo isso, mas é uma tendência, né? Tu pode ver que se falam já do Drex, é uma forma de querer já criar. Então, assim, óbvio que hoje a gente ainda tem uma barreira grande, que são dos países, de como é que eu integro isso no sistema de meio de pagamento mundial, mas tem-se uma tendência para seguir nessa linha. Muito bom, passamos de 1h10 de bate-papo, teríamos bastante assunto aqui, mas eu queria deixar para vocês à vontade para fazerem aí um fechamento desse momento, foi muito legal. Falo que tem alguns podcasts que a gente aprende muito, né? E esse foi um deles, a gente conseguiu aprender muita coisa aqui com vocês, inclusive tirar algumas dúvidas, né? Quando é assuntos variados, tirar algumas dúvidas, muito legal. Mas muito bom. Obrigado, gente. Poxa, eu agradeço bastante até a participação aqui. Acho super importante isso, até para informar o público em geral de como funciona. Eu acho que são assuntos complexos que a gente pode trazer num podcast de uma forma muito mais leve e mais tranquila para que todos possam entender como funciona isso. Ótimo. A gente agradece também
a essa oportunidade. É um assunto legal, gostoso para a gente que trabalha nisso, né? Para quem não trabalha, às vezes nem sempre é tão interessante de saber, né? Mas é uma história legal, e aí até nessa pergunta final, para onde a gente vai, eu acho que vai ser uma surpresa muito, muito agradável de se ver, porque há pouco tempo atrás eu imaginava que essa evolução ela não seria tão rápida, né? A gente fala, por exemplo, do contato, né? Eu gosto muito do relacionamento, né? Eu não sei até quanto o relacionamento ele vai ser tão decisivo para fechar negócios. Eu imagino que nunca vai acabar, mas tem uma geração nova que vem chegando aí que talvez não tenha, né, essa mesma empatia pelo relacionamento, né? Então, acho que o mundo digital ele é muito rápido, né? Acho que a evolução dela é muito mais rápida do que no passado, né? Eu estava assistindo uma matéria do pessoal trazendo algumas informações da NRF, e eles diziam que toda vez que eles iam lá, eles falavam essa pergunta: como estará daqui 10 anos? Daqui 10 anos. E uma pessoa que foi apresentar falou: olha, como será até dezembro desse ano? Já colocou até essa linha de longevidade muito baixa, né? Então, acho que a evolução disso é muito, muito rápida. Os meios de pagamento precisa acompanhar, vai estar ligado sempre, né? Então, hoje qualquer coisa que você faz via internet e você vai efetivar um pagamento, tem alguém ali por trás, né? Então, se ele não acompanha também essa evolução, vai ficar para trás, e aí acho que não vai acompanhar o que o mercado acontece, né? Semelhante com vocês, que quando eu citei aqui, vocês já nascem de uma forma muito mais tecnológica do que muita marca aí que não se dispõe a fazer um esforço físico ali de integração e etc, né? Então, acho que é isso aí, pessoal. Obrigado pelo tempo aí com vocês. Muito bom. Pessoal, e quem gostou do episódio também, então compartilha aí pro pessoal que você acha que seria interessante ouvir um pouquinho sobre os meios de pagamento. Como o Cris falou aqui, a gente acaba aprendendo muito, então é um assunto que não é muito comentado, não tem muitas pessoas que falam sobre isso, então o que você achou que é interessante de alguém ouvir, compartilhe o vídeo. Segue nós lá, o Pode Franquear, tanto lá no Instagram, no @podefranquear, como também nos canais do YouTube, o Pode Franquear e o Pode Franquear Cortes. Marcos, Silas, PagBank, muito obrigado, tá? Espero que a gente possa, em um momento próximo, poder novamente sentar e bater um papo. Esperamos a visita de vocês lá no Extremo Oeste Catarinense, né? Onde está a nossa casa. Já fica o convite aqui, nós temos uma convenção, sei que vocês participam de convenções, né? E com certeza vai ser muito bom estar recebendo vocês lá, que a nossa parceria aí, ela contribui, eu tenho certeza que vai contribuir muito para que a gente possa avançar Brasil afora, levando acesso à população, porque esse é o nosso objetivo, né? A gente leva uma odontologia de uma forma mais democrática para a população, e um fator coadjuvante em tudo isso é ter vocês ao nosso lado para poder ofertar isso, né? Não tem como ser diferente. Escolhemos vocês para isso, tá bom? É uma honra. Gente, um abraço, tá? Valeu. E valeu, gente, por acompanhar. Até o próximo episódio. Valeu, até mais.